Apocalipse é o livro bíblico que traz a revelação de Jesus Cristo acerca dos tempos do fim. É o último livro da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente entre os anos 93 e 96 depois de Cristo, enquanto esteve exilado na ilha de Patmos. A palavra Apocalipse significa revelação. Trata-se de um livro profético do gênero apocalíptico e encerra os livros inspirados no Novo Testamento. A revelação dos acontecimentos futuros foi dada por Deus aos seus servos. Como entender Apocalipse? Em primeiro lugar, precisamos ter humildade para aceitar que trata-se de um livro de difícil interpretação. Provavelmente, teremos dificuldades de identificar símbolos ou figuras estranhas que aparecem no livro do Apocalipse. Para compreender melhor o Apocalipse, precisamos lê-lo à luz dos outros livros da Bíblia. Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual foi escrito para entendermos melhor o seu propósito. Em segundo, precisamos entender que o Apocalipse retrata o desfecho final da revelação de Deus ao homem. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania de Deus no controle da história, encerrando o quadro bíblico geral iniciado em Gênesis. Em geral, importa saber que o Apocalipse, tal como toda a Bíblia, é centralizado em Jesus Cristo. O propósito do livro é mostrar a soberania de Cristo e trazer uma resposta de esperança e consolo ao povo de Deus. Há um alerta real aos incrédulos sobre o julgamento e a condenação eterna, para quem não crê e nem se arrepende. O livro traz aos leitores, em todos os tempos, uma última advertência ao arrependimento e à perseverança em Cristo. As profecias estão se cumprindo e o tempo do fim se aproxima. Para quem foi escrito? Os destinatários imediatos do livro do Apocalipse foram as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. Os cristãos enfrentavam uma perseguição hostil naquela época por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador Dominiciano. O próprio apóstolo João havia sido banido para Patmos, ilha que servia como exílio penal, devido à intensa perseguição religiosa. O objetivo do autor era levar encorajamento aos cristãos que eram diariamente confrontados na sua fé. Nos primeiros capítulos 2 e 3, podemos ver um pouco dos problemas que as igrejas enfrentavam localmente. Mas, de modo geral, a Igreja de Cristo era atribulada por todos os lados. Assim, Deus transmite a João uma mensagem de esperança e alento. O prenúncio da vitória final contra todo o mal. Características da mensagem. Trata-se de uma mensagem de esperança e confiança para os que são fiéis a Cristo. Contudo, o Apocalipse é considerado um livro de difícil compreensão, por conter determinados símbolos, figuras e códigos, tão comuns ao gênero apocalíptico. João, inspirado por Deus, usa esse tipo de texto para descrever a revelação maravilhosa que Jesus lhe concedeu. Certamente não era a intenção de escrever com exatidão a ordem cronológica dos acontecimentos futuros, mas de descrever as visões e o testemunho de Cristo revelados para a Igreja. Através desse registro, os cristãos, desde o primeiro século, têm sido confortados com a expectativa da vitória e da vida eterna com Deus. As dores dos filhos serão recompensadas na intervenção final e definitiva de Cristo contra os seus inimigos no seu reino eterno. Cristo voltará com poder e glória para buscar os seus remidos, cumprir seus juízos e estabelecer o seu reino eternamente. A soberania de Deus é realçada aqui no anúncio prévio da derrota do maligno, do pecado
e do sofrimento. Não se trata de um embate, cujo final é desconhecido. A revelação de Jesus antecipa-nos que o Cordeiro de Deus é vitorioso eternamente e dará fim a todas as forças do mal. Além desses pontos, o Apocalipse é um livro que comunica esperança para o povo de Deus. Ele mostra-nos que aconteça o que acontecer, os filhos de Deus estarão seguros no Senhor e terão, pela graça de Jesus Cristo, a vida eterna.